Feira. Eu espero que todos vocês aí que me acompanham no canal Arte Paetê estejam muito bem, né? E hoje eu vou trabalhar nossa live mensal, que é a live de revisão de conteúdos aqui do canal. É um momento bem bacana para os inscritos do canal, é aberto ao público, mas o chat ele está restrito a quem é inscrito no canal. Então, se você não se inscreveu porque não sabe como se inscrever ainda, né, no canal Arte Paetê, peça auxílio para alguém que saiba te ajudar. É legal, né, a gente saber se inscrever nos canais, abrir o nosso canal e organizar os nossos conteúdos, as nossas playlists, aprender a salvar os vídeos para poder sempre visitar aquela aula quando quiser. Aí você vai ter o seu canal com o seu conteúdo organizado. Isso é muito bom para quem quer aprender a bordar estudando somente pela internet, né? Então, se organizar o seu conteúdo no YouTube é uma forma muito legal de você estar aí estudando, relembrando, né, os conteúdos de bordado, não só do canal Arte Paetê, de outros canais que você possivelmente assiste também, né? Isso é muito bacana. Então, eu quero dizer para vocês que a nossa live vai funcionar da seguinte forma. Vamos revisar os pontos de conteúdos dos vídeos de mês de março. As lives do mês de março, eu coloquei numa playlist lives, né, do mês de março, lives de bordado, para vocês poderem visitar. Então já está tudo na descrição dessa live, tudo bem organizadinho, já organizei previamente, tá? Quem está assistindo, boa noite. E para interagir no chat, eu peço a gentileza que você verifique se fez a sua inscrição, tá? A interação no chat é para inscritos do canal, que é a aula de revisão do conteúdo do mês de março. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar a revisar nosso conteúdo. Se você está aqui na live pela primeira vez, não me conhece, eu me chamo Renata Calado, tá? E eu estou aqui no YouTube para ajudar você a praticar o bordado, a sair do zero no bordado à mão, de uma forma livre, criativa. Ajudo você a realizar a sua arte no tecido. Só que para realizar a arte no tecido, a gente precisa ter conhecimento, né? E adquirir conhecimento depende muito de cada um de nós, né? Do nosso esforço, do nosso empenho e também dos recursos que a gente usa, né? A internet está aí a favor disso, né? Do nosso aprendizado, e isso é muito legal. Se vocês puderem, alguém aí, entrar no chat e me dizer se está me ouvindo bem, me vendo bem, aqui pelo meu retorno tá tudo tranquilo, tá? Mas se vocês puderem me dar um alô aí, deixa eu ver aqui se já tem gente entrando no chat, as minhas alunas já apareceram, e eu vou ver se eu consigo depois mudar ali a configuração. Se vocês não conseguirem entrar no chat, vocês podem deixar comentário também, tá bom? Ali na área de comentários, tá legal? Então vamos à nossa mesa de trabalho, vamos revisar os nossos conteúdos. Eu já vou mostrar para vocês também os trabalhos aqui, como é que está a minha mesa, né? Como é que está organizada a minha mesa. Eu vou mudar a posição da luz para ficar melhor para a nossa aula. E quem quiser aí entrar no chat, já vai dando um oizinho. Vou tirar aqui o nosso celular para a nossa mesa de trabalho. Vou desconectar o microfone um minutinho. Olha a nossa mesa como está. Eu vou botar aqui para falar com vocês ainda. Olha a nossa mesa de trabalho como está hoje, ó. Aqui está o bastidor, a gente vai trabalhar com bastidor e sem bastidor. É só verificar se a minha voz aqui está saindo. Eu vou ver aqui, gente, se eu consigo liberar o chat para quem não é inscrito. Vamos ver, né? Se eu consigo fazer isso. Para ver se o pessoal quer comentar ali
na área de inscritos do chat. Vamos ver. Se eu conseguir fazer isso, ver se eu consigo, né? Mas eu acho que aqui agora eu não tenho mais como mudar a configuração, não. Vamos ver. Vou tentar, tá bom? Vou tentar mudar a nossa configuração aqui. Ver se eu consigo, tá, gente? Para quem é novo, tá chegando aí no canal, conseguir participar um pouquinho do chat, que é legal também, né? Apesar de ser a nossa aula de revisão aí do mês de março. Vamos voltar também o nosso desafio, tá? De pontos. Nós vamos voltar depois com o nosso desafio de conteúdos. Ali nas quartas-feiras a gente tinha feito desafio de pontos, a gente pode fazer desafio de contornos e também de preenchimento. Eu só ver aqui, gente, estou arrumando a configuração aqui da nossa live. Eu só ver aqui a nossa configuração. Eu acho que eu vou conseguir liberar sim. Pronto. Ó, eu vou liberar o chat, tá? Para vocês poderem comentar se quiserem. Pronto, já atualizei. Tá liberado o chat para quem quiser participar, tá? Pronto, vou dar uma atualizada aqui. Quem puder deixar o like, fique à vontade. Ó, liberei o chat ali para quem quiser entrar. Muito bem, então vamos à nossa aula. Deixa eu só aqui mostrar para vocês como está organizada a nossa mesa. Ó. Ali tem um trabalho artístico do galo, que eu ainda estou fazendo. Esse trabalho eu vou reabrir nossa área de membros e vou compartilhar ele todo lá na área de membros, tá? Alguma coisa eu vou deixar compartilhada para os inscritos públicos e outros para a área de membros, que é um trabalho mais da área de criatividade. Então eu vou começar a trabalhar também na nossa área de membros, aulas, lives de cursos exclusivos, né? Aqui, ó, o conteúdo mais atual dos nossos ovos de Páscoa, né? Que a gente está trabalhando agora em abril, só para mostrar para vocês. Aqui, ó, nós vamos revisar. Lembra? Se aqui a revisão do mês de março vai entrar, ó, o ponto pistilo, né? E o ponto também de nó francês. Vamos dar uma revisadinha, tá? Aqui, gente, eu tô trabalhando num bordadinho. Olha que amor esse bordadinho. Isso aqui é um trabalho pessoal meu, né? Mas bem a cara do canal Arte Paetê, ó. Com aplicações de materiais reciclados, de miçangas, linhas douradas, né? Então é a cara do canal, né? É minha cara esse trabalho aqui. É um presente para uma amiguinha das minhas filhas, ó, que eu estou fazendo e trouxe para mostrar para vocês aqui na live também. Isso aqui entra na revisão, que é o bordado ponto corrente triplo, né? Ele entra na revisão, esse aqui de hoje, entra na revisão de hoje, tá? E os pontos também, pontos correntes simples, que nós vamos fazer, né? Vamos trabalhar aqui, ponto corrente simples, chuleado, enlaçado, ponto corrente triplo, e aqui nessa areazinha nós vamos revisar o ponto chuvisco, o nó francês e o ponto pistilo, tá? Então, o conteúdo da nossa revisão de hoje. Todo mundo me ouvindo bem, gente? Me vendo bem? Para eu poder começar o conteúdo de fato? Eu vi aqui no meu retorno, hein? Dá uma olhadinha aqui. Tá tudo ok. Tá tudo ok? Vamos ver, eu quero saber se tá tudo certinho. Deve estar, né? Ninguém reclamou ainda que eu tô sem voz aqui. Então tá, eu vou ver se depois as minhas alunas aqui aparecem no chat. Tá. Vamos começar. Vou colocar aqui no suporte para poder liberar minhas mãos, né? Liberar minhas mãos. Muito bem. Acho que a iluminação tá bem legal. A orientação certinha da tela. Beleza. A orientação tá na vertical, né? Muito bem.
Então tá ótimo. Vamos começar então. Vamos começar revisando o ponto corrente simples. Bom, o ponto corrente simples é muito fácil de fazer. Você pode fazer este ponto tanto com o bastidor como sem bastidor, tá? Independente. Deixa eu só dar uma limpeza aqui para a gente poder verificar o foco e a nossa luz. Que eu gosto da aula bem iluminada, para a gente poder ver bem. Ótimo, assim. Isso aqui é uma outra aula que depois eu comento. Vamos acertar aqui para vocês poderem ver. Então, quero convidar vocês para a nossa revisão. Vamos lá. Ponto corrente, vamos sair aqui, ó, do verso para frente do tecido. Eu vou trabalhar com bastidor, tá, gente? Depois, num outro momento, eu trabalho sem o bastidor para vocês darem uma olhadinha. Ó, saio com a agulha do verso para frente do tecido, jogo a linha para a esquerda. Aí você vai jogar a linha, tá, para o lado contrário que você segura a sua agulha. Então, se você segurar a agulha aqui com a mão esquerda, se você tiver a mão dominante, a mão esquerda, aí você possivelmente vai jogar para esse lado aqui. Vai trabalhar o contrário do que eu estou fazendo, tá? É natural isso. O importante é você se sentir confortável no momento que você está bordando, certo? Então, principalmente se você for iniciante, não se prenda, por exemplo, a mão que eu estou segurando a agulha. É que eu tenho a direita dominante, mas se você tiver a esquerda dominante, possivelmente você vai trabalhar um movimento contrário. Isso vai muito de pessoa para pessoa, tá? Já tive alunas que trabalham com a mão contrária à minha e que disseram que trabalham da mesma forma. Então, isso é muito relativo. Ó, determina o tamanho do ponto. Estão vendo? Eu saí daqui do verso para frente, volto novamente para o mesmo lugar, determino o tamanho do ponto, ó, que eu quero. O que é o tamanho do ponto? É o comprimento dele, se eu quero ele pequeno, se eu quero ele maior. Então, aí você vai determinar mais ou menos um tamanho de ponto que você quiser. Vai passar a linha por baixo da agulha. Olha lá. Pronto. E vai trazer a agulha, a linha, na linha do seu desenho. Você pode trabalhar a linha curva, tá? Você pode trabalhar contornos de várias figuras e desenhos diferentes, tá? Não tem, assim, nenhuma dificuldade. Seguindo essa regra, ó, você vai entrar novamente ali, na pontinha do elo do ponto corrente, né? Onde você saiu. Você vai procurar manter o seu padrão do ponto. E onde você vai sair com a agulha? Você vai sair sempre na linha do seu desenho, tá? Se essa linha for curva, você vai acompanhando a linha do seu desenho. Não tem problema nenhum, ó. E vem vindo. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar ali no chat, perguntar, tá? Fique bem à vontade, tá bom? Ó. E agora eu venho vindo. Olha que legal. É um ponto bonito, né, gente? Esse ponto corrente simples. Eu adoro. A gente fez no mês de março também. E nessa playlist das lives do mês de março, vocês vão ver que tem muita live de desafio do ponto corrente, tá? Então é bem bacana vocês pegarem essa playlist também do desafio de ponto corrente, que aí vocês conseguem trabalhar bem legal esse ponto no bordado, tá? Tanto para contorno quanto para preenchimento. Vale muito estar aprendendo. Vamos lá. Ó. E eu venho vindo até terminar meu desenho, né? Venho até terminar o desenho. Muito bem, ó. E agora? Agora eu só desço a agulha lá pro verso do tecido. Quero saber quem é que achou difícil. É fácil, né? É o mesmo movimento do ponto. Você vai repetir o movimento. Sai com a agulha, joga a linha para o lado contrário da onde você está segurando a agulha, faz o seu arco, volta para o mesmo lugar e sai, né? Determinando o tamanho do ponto, prendendo esse arquinho, tá? Tem uma forma de fazer que é contrária, invertida também.
Lá na revisão, no desafio de ponto corrente que a gente fez em março, tá? Nas lives, gente. Isso aqui é a revisão dos vídeos, né? Mas lá na playlist que eu fiz para você, das lives, para vocês vão encontrar vários tipos de ponto corrente, tá? Muitas variantes vocês vão encontrar. Agora eu já deixei esses dois prontos, que é o mesmo processo, só que aqui eu vou fazer o chuleado e aqui eu vou fazer o enlaçado. Vamos fazer? Eu vou trocar a linha. Hoje eu tô no tom de azul, gente. Azul para acalmar. Eu estava no chat privado com as minhas alunas, estava tudo com pressão alta hoje. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo está muito, né? Ai, meu Deus, eu estou até preocupada, porque a gente não tá fácil, né, hoje, né, gente? O mundo de hoje está difícil mesmo. Mas, assim, o bordado, as artes manuais, elas estão aí para a gente poder trabalhar um lado mais tranquilo, né? Da gente, não é verdade? Ai, ai, a gente tem que cuidar com isso. Ó, vamos lá, então, vamos lá. Vamos chulear, ó. Saiu aqui, ó, do verso para frente do tecido. E agora? Agora, para fazer o chuleado, o ideal é que você não use a ponta da agulha, tá? Você não usa a parte da ponta da agulha. Por quê? Porque ela pode beliscar o tecido, tá? Então, eu uso aqui, ó, essa parte aqui, que é o olho da agulha, por onde passamos a linha, para fazer o chuleado. Ou você troca a agulha que você usou inicialmente por uma agulha que tenha ponta arredondada, tá? Que não tenha ponta fina. Que daí a agulha com ponta arredondada, que é chamada agulha de ponta romba, ela não vai beliscar o tecido, ó. Que legal. Então, aqui a gente vem fazendo o chuleado. O que é o chuleado? Eu passo pelo elo da corrente, ó, sempre no mesmo sentido. Então, se eu escolhi desse lado para cá, ó, da direita para a esquerda, eu vou sempre seguir esse caminho, tá? Isso é chulear um ponto, ó. Então, vou para o próximo elo, ó, venho chuleando, tá? Você pode chulear qualquer ponto de bordado que você consiga passar a agulha por baixo, tá? Que você tiver vontade de chulear, de enfeitar com o chuleado. Estou trabalhando aqui, tons de azul, né? Ideal é você não puxar demais, ó. Você trabalhar com leveza, tá? A costura lenta, e ele dá um efeito visual bem bonito no ponto. Esses pontinhos aqui, o ponto corrente, o ponto chuleado e o enlaçado que nós vamos fazer aqui, e depois o ponto corrente russo que a gente vai fazer aqui, eles estão nos vídeos da pontoteca do nosso canal, que é os vídeos que saem aos finais de semana. E são os videozinhos curtos de resumo de pontos, tá bom? E tem daí as aulas completas, dia de semana e lives de desafio de bordado também, tá bom? Então, mais ou menos assim, no geral, para quem não conhece o conteúdo do canal, esse é o conteúdo do nosso canal. A gente trabalha também lá no canal Arte Paetê com brilho, tá? Ultimamente agora eu tenho dado ênfase ao conteúdo básico, mas geralmente em épocas assim sazonais, que a gente precisa do brilho, eu trabalho muito com conteúdos de brilho também, tá? Para você poder aprender a aplicar brilhos em suas roupas, acessórios, é bem legal. Então aqui, ó, agora vamos passar para o enlaçado. O enlaçado é um movimento diferente. Eu vou pegar uma linha vou pegar agora essa linha azul aqui, ó, para dar um destaque ali. Vou pegar a azul escura para misturar um pouquinho com a azul clara. E vamos trabalhar o movimento do enlaçado. Enlaçar é bem diferente de chulear, tá? Então, o chuleado você escolhe uma direção, né? De cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e segue com essa mesma direção, né? Passando pelos elos da corrente ali, né? Do ponto que você tá enlaçando. Agora, para chulear, eita, que esse aqui não quer. Deixa eu pegar aqui uma cerinha. Eu ainda não comprei um passador de linha novo. Quem viu a live aqui, meu passador de linha,
Meu passador de linha quebrou. Quebrou no meio da live. Ai, ai, faz parte, né, gente? Faz parte. As coisas em live acontecem ao vivo. Por exemplo, aqui a linha tá teimosa. Não quer passar pelo tamanho. A agulha é enorme e a linha não quer passar. Vamos ver. Agora vai. Vai, agora foi. Nossa, me deu trabalho. É assim mesmo, é a vida real, é isso, né? A gente vê os vídeos uma perfeição, mas não é assim que na vida real acontece. Os vídeos aí a gente acaba tirando essas partes e deixando, né? Tudo certinho para a pessoa acessar o conteúdo mais limpo. Oi, Maria Alice, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, beleza? Que coisa boa! Bem-vinda à nossa live de revisão do mês de março. Olha, eu já comecei aqui com ponto corrente simples, enlaçado, e agora estou aqui com ponto corrente, com chuleado, né? E agora eu vou enlaçar. Vamos lá? Ó, vamos então, eu vou escolher a mesma posição que eu escolhi aqui, esse, ó, para começar, tá? Já troquei a agulha, botei a agulha de ponta redonda, né? De ponta romba, e vou vindo, gente, ó. Venho para um lado, só que olha que diferente que vai ficar, porque agora eu não vou continuar com o mesmo lado, eu vou mudar, ó. Eu vou alternar e venho para o outro lado, ó. Por isso que é diferente, ó. Eu tô enlaçando agora. Olha que legal. Pelo menos no português, né? Esse ponto é o enlaçado. Se você procurar em outras línguas, talvez tenha um nome diferente, né? Um significado diferente, tá? Mas o significado de enlaçar o ponto corrente é isso aqui, ó. Pra cá, primeiro, tá? Olha que fácil que é, gente. E que fofo que fica, né? Esse pontinho corrente enlaçado. Fica muito fofo. E é aquilo que eu já falei, tá? Você pode usar linha dourada, você pode usar linha texturizada. Eu sempre digo, você pode assim, ó, soltar criatividade com os materiais, né? Nesse tipo de bordado aqui, tá bom? Isso é muito legal da gente estar experimentando, ó. E agora? Agora chega lá no finalzinho, o que a gente faz? Desce a agulha, ó, pra cá, pro verso do tecido. Pronto. Desço a agulha para cá. Olha aí, que amor, né? Muito legal. Então, ponto corrente simples, revisado. Ponto corrente chuleado, revisado. Ponto corrente enlaçado, revisado. Agora vamos revisar, que também fizemos um vídeo bem legal, o ponto corrente russo. Tá? Ele é um pouquinho diferente, né, o visual dele, mas é muito bonito e eu acho muito legal. E eu vou dar uma sugestão criativa com esse ponto. Isso aqui vai ser surpresa só para quem está assistindo a live, né? Me lembra muito cactus, esse pontinho. Eu sempre imagino bordar um cactus com esse ponto, tá? Então, eu vou fazer ele já. Vou usar um tonzinho. Que linha eu vou usar aqui? Já vou usar um tonzinho de verde para a gente já ir entrando na vibe do cactus, do bordado de cactus com esse pontinho. Vamos ver aqui. Eu tenho uns restinhos de linha aqui, ó. Vamos ver quantos fios tem aqui. Às vezes eu guardo os restinhos de linha, gente. Aí, ó. E dá pra gente aproveitar, né? Para essas aulinhas. Então, aqui eu tenho 3 fios de meada, vai ficar bem delicado, tá? O ponto. Mas eu vou fazer assim, vou fazer ele delicadinho mesmo para mostrar para vocês. Vou até trocar aqui a agulha um pouco. Vamos deixar esse pontinho um pouquinho mais delicadinho. Onde que tá a minha agulhinha mais fina? Eu deixei ela aqui. Tá. Ela não está aqui agora onde eu queria. Deixa eu ver. Eu botei. Ah, tá aqui, tá aqui. Achei ela. Tinha colocado em outro
em outro suporte. Pegar uma agulha mais fina. Ou posso pegar a de bordado também mais fina, mas eu quero pegar uma de costura para mostrar para vocês que dá para bordar também com agulha de costura, tá? Que assim, se você ainda não praticou o seu bordado, gente, não se prendam ao material, tá? Se você tem ou não tem material para bordar, pega aí o que você tem e faz o ponto. Isso que é importante. Experimenta fazer o movimento do ponto. Primeira coisa que você tem que treinar é o movimento do ponto. É isso que eu vou mostrar para você aqui agora. Um tecido, uma linha e uma agulha é o suficiente para você, é o material suficiente para você conseguir aprender o bordado pela internet. Depois você vai aprimorando, vai entendendo dos materiais, né? Vai pegando a manha das coisas e vai aprimorando. Ó, vamos lá. Ponto corrente russo, olha que legal. Eu começo com um elo do ponto corrente, como se eu fosse fazer um ponto corrente normal, tá? Ó, jogo a linha para o lado contrário da mão que eu tô segurando a agulha, volto para cá, né? Pro verso do tecido no mesmo lugar onde eu saí, deixo esse elo aqui, ó, e determino o tamanho do pontinho, né? Vou fazer ele um pouquinho mais alongadinho, ó. Vou fazer ele um pouco mais alongado. Aqui. Pronto. Muito bem. Agora, olha que legal. Agora eu vou jogar para a direita, para a esquerda aqui, tá? Vou voltar aqui no centro e vou inclinar a minha agulha para o lado que eu joguei a linha, ó, para a esquerda. Mais ou menos o mesmo tamanho do ponto. Então, vou reduzir um pouquinho, que eu acho que ele ficou muito comprido, muito grande. Passo a linha por baixo da agulha, tá? E trago a minha linha. Muito bem. Ó, que legal. E agora? Agora eu prendo o meu elo da corrente, ó. Venho com a agulha por fora aqui dele um pouquinho e faço um pequeno pontinho reto, né? Ou um pesponto. Oi, Laura! Oi, Laurinha! Tudo bom? Jantando e assistindo os bordados. Ai, coisa boa! Que coisa boa! Bem-vinda à live, viu, filha? Ó, vamos lá. Aqui saio novamente. Estão vendo, ó? Pelo centro ali do primeiro elo de corrente que eu fiz. E agora? Agora eu jogo para o lado contrário, ó. O lado contrário, eu posso também procurar manter o mesmo ângulo, a mesma angulação. Claro que de início, gente, eu vou dizer para vocês, não é fácil, é difícil, né? Assim, a gente conseguir manter essa harmonia só no olhômetro. Mas como que você consegue isso? Com a prática, tá? Se você quiser marcar os pontos, você pode marcar também, tá? Ó, ficou um pouquinho menor, mas não tem problema não. Segue assim, segue o baile, ó. Pronto. Agora eu vou continuar essa carreira. Eu vou dar um espaço. Tanto você pode vir aqui direto, eu gosto de o original, tá, gente? Esse ponto eu estudei no livro, em livro, tá? Esse ponto eu não estudei na internet, eu estudei em livros. Então, originalmente, ele é feito assim. Só que eu já vi na internet que tem inúmeras formas de fazer, que o pessoal faz bem diferente, tá? Então, eu até estou preparando uma aula com esse ponto aqui, com as várias formas de se fazer. Tem bastante variação desse pontinho russo, tá? Eu quero trazer para vocês também. Mas vamos lá, ó. Seguimos o baile, né? Aqui, ó. Mais um pontinho corrente. Olha, quero ver o like, hein, gente? Tem 23 pessoas assistindo, cadê meus likes? Ai, ai, ai. Povo que não dá like. Ó, compartilha essa aula com quem você acha que vai achar legal, né? Então, esse ponto não lembra o desenho de um cactus? Contem para mim. Eu sempre imagino bordar um cactus com esse desenho, gente. É impressionante. Eu bordo esse desenho e imagino um cactus. Eu curti, a Laura colocou ali, ó. É isso aí, gente, tem que curtir, né? A curtida é uma forma de você valorizar o trabalho das pessoas, né? Bem legal, tá?
E lembrando, viu? Canal Arte Paetê, também temos aula com lantejoulas e paetês, tá? Para você que quer customizar com brilho as suas peças de roupa, de acessório. Quem não conhece o canal, dá uma olhadinha lá, que vale a pena, viu? O meu curso também está em promoção. O link do curso, da página do curso, tá aí na descrição, viu? Promoção de Páscoa. Fazendo um precinho bem camarada aí meu curso de bordado com lantejoula e paetê. Mas vamos lá, ó. Eu vou fazer mais uma pra gente encerrar essa carreirinha. Deu para entender, né, gente? Aqui, eu já repeti o movimento do ponto para vocês. Bem tranquilo, né? Esse ponto também se borda sem bastidor, tá? Não obrigatório você precisa do bastidor para bordar esse ponto. Pode bordar sem bastidor também. Bem tranquilo. Ó. Me lembra cactos, mas me lembra também aquela plantinha pequena que cresce na grama. Ah, é tipo um trevinho, né? Um trevinho. Parece assim um trevinho minúsculo, né? Que cresce na grama. Ah, eu acho que eu sei qual que você está falando, Laurinha. Aham, parece mesmo. É, também parece. É que é um verdinho mais claro um pouco, né? Do que esse que eu tô bordando. Ó, vou fazer mais uma carreirinha aqui. Vou fazer mais uma aqui. Vai passar um pouco o tamanho da linha que eu tô fazendo ali, mas não tem problema não. Vai aproveitar o restinho de linha. Vamos acabar essa linha toda aqui com esse ponto. Ó. Muito bem. E agora, gente, como que a gente transformaria esse ponto aqui em cactos, né? Falta alguns detalhezinhos. Eu vou deixar para o final da live a gente bordar um cactus com esse ponto. Vamos fazer? Depois que a gente acabar a revisão toda do conteúdo, eu vou inventar um cactus com esse pontinho aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né? Ó, aqui eu arremato aqui atrás, né? Do meu jeito, com nó, sem nó. Aí você vai escolher como arrematar, né? Tem gente que se preocupa bastante com o verso do bordado, eu me preocupo pouco, tá? Porque existem formas de você cobrir o verso do bordado, se você quiser. Então, assim, eu acho um estresse meio desnecessário, porque afinal o bordado é pra gente relaxar e não ficar com preocupações a mais, né? Então, eu acho que a preocupação com o verso do bordado é algo assim que a gente tem que tomar cuidado, tá? Para não cair aí nessa armadilha de querer tudo assim, tão frente e verso igual, né? Uma perfeição. Vamos agora para o ponto corrente triplo. Olha só, o ponto corrente triplo é esse aqui, gente. O bordado ele fica triangular, né? Ele é muito lindo. Essa aula tem aqui no canal, então por isso nós estamos revisando o mês de março, né? Foi a última aula de vídeo do mês de março. Eu fiz a versão dourada do ponto, olha que linda a versão dourada, e fiz a versão também com miçanguinha, tá? Eu vou ensinar para vocês o passo a passo, e essas variações vocês mudam, mudam assim o material e também podem inserir materiais, tá? Aí isso, quando eu reabrir a área de membros, eu também vou estar trabalhando essas versões criativas para membros, tá? Do canal. Eu vou reabrir 2025, ainda não reabri, tá bom? Então fiquem ligados aí que logo logo vem novidades. Opa! Uma ótima noite, passando, vamos ver, Veriato, passando e deixando um like para fortalecer ainda mais o canal. Obrigada, muito obrigada, Veriato, muito obrigada, viu? E a Laura escreveu ali, Laurinha, isso mesmo. É mais claro, sim, é o verdinho mais claro, né? É tipo como se fosse uma plantinha de grama. Oi, Ivani, tudo bom? Boa noite. Olha os alunos chegando aí, coisa boa. Chegou agora, né? Mas tudo bem, viu? Porque, olha, a gente ainda está na metade da revisão aqui e a live vai ficar disponível no canal para vocês darem uma olhadinha.
Essa live ela fica disponível no canal durante o mês todo aí, de abril agora, né? Revisão do mês de março, e depois ela sobe para a área de membros também, tá bom? Trabalho em shopping. Ah, eu sei, né? Pois é, eu tô tentando fazer as lives mais tarde também. Eu lembro muito de você, viu, Ivani? E trabalhar em shopping olha, é pros fortes, né? É pros fortes trabalhar no shopping. Poxa, é super assim estressante, né? É muita gente, muita correria, né? Mas que bom que você está aqui. Olha, é uma honra muito grande, reservando o seu tempo, né, de descanso para estar aqui na live com a gente, viu? Uma honra muito grande. Obrigada, querida, muito obrigada. E viu, o nosso curso, ele já entrou na promoção, tá? Aquele curso que você queria fazer. Eu vou deixar o link no comentário fixado dessa live para você entrar se quiser, tá bom? E se matricular no curso, tá? Um grande beijo, vamos continuar então aqui, né? Olha só, vamos fazer o nosso ponto triangular. Então, ponto corrente simples, nós já vimos. É a mesma coisa. Eu vou fazer um ponto corrente de um lado e outro ponto corrente do outro lado. Só que eu faço aonde? Em cima de linhas paralelas, tá? Então, aqui eu já fiz uma linha. Eu vou mostrar para vocês como que desenha a linha paralela, acaso alguém não saiba, tá? Que é bem legal de aprender e é importante de vocês saberem, porque para bordar faixinhas de bordado, né, como essa que a gente vai mostrar agora, ó, você tem que saber desenhar a linha paralela, tá? Ou pelo menos desfiar o tecido, né, em linhas paralelas. Então, a linha paralela, ó, você faz o tamanho da linha que você quer, né? E aí, gente, você vai colocar uma distância que você quer. Ó, aqui eu alinhei o zero com a linha, estão vendo? Ó? O zero da minha régua, ó, zero da régua, tá alinhado aqui com a minha linha que eu fiz, de base, né? Vocês estão enxergando a linha direitinho, gente? Deve estar, né? Deixa eu ver aqui, eu vou dar uma reforçada aqui. Dê um ok aí para, Laurinha, dá um ok aí para ver se está dando para ver essa linha que eu desenhei aí na live. Tá bem iluminado, tá dando para ver? Se puder dar um ok aí para mim, eu agradeço. Ok, obrigada, viu? Ó, vamos agora a uma distância, gente. Eu vou colocar aqui, ó, a mesma distância que eu fiz essa, tá? Eu fiz essa com 6 milímetros. Olha só, aqui é 1 centímetro, né? Então, eu venho menos 1, 2, 3, 4 aqui, ó, vai dar 6 milímetros. Em um ponto da reta eu marco 6 milímetros, no outro lugar na reta eu marco 6 de novo. Olha só. E aí eu tenho dois pontos de mesma distância dessa reta. Aí eu vou ter uma linha paralela, bem direitinho, tá? Então, linha paralela é assim. É claro que eu fiz aqui de um modo grosseiro, tá? Porque tem que usar materiais de precisão, usa um esquadro, usa compasso para ficar paralela perfeitinha. Mas é importante você saber que com dois pontos de uma mesma distância aqui, ó, ou com outros pontinhos, né, na mesma distância, você consegue uma linha paralela. Então, esse ponto aqui, ele é bordado sobre a linha paralela. E qual é a regra dele, né? Você tem que manter, ó, a mesma quantidade de pontos. Estão vendo, ó? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês viram que eu mantive a mesma quantidade e o mesmo tamanho de pontos? Olha aí, ó. O mesmo tamanho, tá? Então, essa regra aqui tem que cumprir, tá? Porque senão você não vai conseguir esse efeito aqui, ó. Você não vai conseguir esse efeito aqui, tá bom? Então, vamos bordar agora. Agora é bem tranquilo, tá? Depois que você faz os pontos correntes, da mesma forma que eu fiz aqui, em cima dessas paralelas, aí você vem pelo meio dela, vai vir com uma linha que você quiser. Você pode vir com a mesma cor. Eu vou fazer com a cor diferente aqui. Eu vou colocar essa cor aqui, ó. Esse marrom aqui. Mas eu acho que ele tá muito fininho. Mas vamos
Vamos usar ele aqui, esse restinho de linha aqui. Tá bem fininho, tá com 2 fios de meada só. Vai ficar muito fininho? Vai ficar muito fininho. Vou dar um jeito de deixar ele com 4, que ele tá bem comprido. Vou trabalhar com 4. Então, vou trabalhar com 4, tá? Com 4 fiozinhos de meada. Eu vou vir com a agulha de bordado, que já tem uma pontinha redonda. Da mesma forma que eu expliquei lá no chuleado para vocês, tá? Ideal é uma agulha de ponta redonda para vocês poderem trabalhar sem pegar o fio da trama, tá? Nesse tipo de bordado. Ó, dobrei a linha ao meio, deixei uma alça, né? Olha aqui desse lado. E aqui, ó, tô com a linha na agulha como de costume, né? E aqui tem uma alcinha. Vou ensinar vocês a fazer o arremate sem nó, tá? E é bem simples, ó. Eu saio com a agulha do verso pra frente do tecido, tá? No ponto onde eu já quero fazer o meu primeiro arremate, né? Ó, e volto, tá? Pro verso do tecido. Quando eu volto, olha lá, tem essa alça. Eu passo a alça pela agulha, ó. Então, eu prendo a linha já, olha só. A linha ela já fica presa sem nó, tá? Esse é um arremate sem nó que o pessoal costuma fazer, ó. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Sair com a agulha, novamente, aqui pertinho do arremate que eu fiz. Pronto. E agora, gente, olha que fácil que é esse pontinho. Eu vou pegar uma linha do elo da corrente, da primeira corrente, tá? A linha aqui da esquerda, tá bom? E no outro elo eu pego a linha da direita. Olha lá, ó. Se você quiser, pode usar o olho da agulha, tá? Essa parte aqui, ó, que é por onde passa a linha, para não beliscar o tecido também, ó. Se você estiver trabalhando com agulha de ponta fina. Passo por esses elos, olha lá, e volto para o mesmo ponto. Olha que interessante esse ponto, tá? Volto. Fiz uma espécie de um triângulo ali, né? Agora, gente, olha que legal. Eu venho aqui bem no centro, no mesmo alinhamento, né? Da onde eu saí, bem central, antes daquela linha ali, tá? Antes da linha que eu acabei de bordar, aqui no centro, ó. Embaixo dela, tá? Embaixo dela. E vou para o próximo. Olha lá. Vou para o próximo. Olha que legal. Esse é o chamado ponto corrente triplo ou bordado triangular, né? Também corrente triangular. Fica muito lindo esse ponto. E olha, vão lá no vídeo, né? De passo a passo, depois lá no canal, para ver essa aula, tá? Que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha também. Eu deixei tudo na descrição. Todas as aulas que nós estamos revisando nessa live ao vivo, para vocês tirarem dúvidas, estão na descrição. Se vocês também quiserem rever as aulas. É por isso que eu digo, gente, estudar bordado pela internet, a gente tem que ter uma organização, né? Se vocês quiserem aprender a abrir o canal de vocês, criar a playlist de vocês, tá? Quem não sabe, é muito importante, porque daí vocês vão organizando os vídeos que são interessantes. Olha que legal o visual desse ponto. Eu acho muito legal o visual desse ponto. É ou não é, gente? Coloquem aí no chat para mim, o que vocês acham? Esse ponto é muito interessante. E as possibilidades criativas dele são assim, ó, inúmeras, né? Pra gente trabalhar. Decorações lindas, tanto em roupa quanto acessório, né? Você pode estar aí soltando a criatividade, gente, soltando a criatividade. Ó. Na versão da aula que a gente fez, né, com linha dourada, lembra? Eu acabei de mostrar aqui, mas se estiver chegando gente aqui na live agora, vai ver que pode estar mudando os materiais,
Vou mostrar para o pessoal que está assistindo aqui que não viu, ó. Olha a versão com linha dourada, olha aí, ó. E a versão com miçanguinha. É sobre isso que eu estou falando, tá? Sobre mudar o material e sobre inserir materiais, tá? Isso vale demais, gente. Vale demais no bordado. Para quem principalmente quer trabalhar arte no tecido, né? É lindíssimo, né, Laura? É muito lindo. Onde você aplicaria esse ponto, Laura? Em roupa, em onde assim você imagina? A Laura é da área da moda, né? Vamos ver, Laura, onde é que você trabalharia esse ponto aqui? Com que materiais que você trabalharia? Vamos trabalhar a imaginação, né? Vamos ver se ela me responde ali. Olha, que lindo o efeito dele. Agora sim, ó. Tem pessoal que termina aqui e acabou. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de finalizar toda essa faixa, tá? Então eu faço mais um, como se eu fosse continuar aqui, ó. Trabalho mais um pontinho de elo, ó. E aqui, gente, não tem mais outra corrente, mas tem o ponto final das correntes, ó. Eu passo pelo ponto final das correntes, ó. Eu gosto de fazer esse acabamento aqui. Aqui, deixa eu só ajeitar, né? Que ele ficou um pouquinho... Que eu faço esse vielinho de corrente um pouco mais compridinho. Mas tudo bem, não tem problema não. Deixar ele um pouquinho para cima. Eu esqueci de fazer ele mais comprido. Vamos deixar assim que tá tudo bem. Ó, aqui. Pronto. Eu gosto de finalizar assim, tá? Se eu quiser, você pode ainda deixar ele assim, arrematar. Se você quiser, você pode também fazer mais um trabalhado aqui nesse ponto, ó. Fazer um pontinho aqui no meio, para dar mais um acabamento ali também. Então, fica a seu critério, tá? O modo como você vai finalizar. Mas o visual dele é realmente incrível. Eu amo esse ponto. Vamos ver, Laura. Casaco de lã batida. Olha onde a Laura trabalharia. Casaco de lã batida em cor sobretom com miçanga. Uau! Olha, projeto lindo, hein? Quero ver acontecer, hein, Laurinha? Quero ver acontecer esse projeto para o inverno agora. Bem bacana. Gente, eu tô bordando com bastidor, mas ali a Laura falou da lã. Você pode bordar sem bastidor, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Sem problema nenhum. Pode bordar à mão, direto, na costura lenta, sem bastidor. Agora, vamos passar para a revisão do nosso ponto de nozinho, tá legal? Vamos lá? Ponto de nozinho, a gente fez ponto chuvisco, então aqui eu vou fazer ponto chuvisco. Aqui eu vou trabalhar o ponto de nó francês, né, que nós vimos, e o ponto pistilo, tá? Então vamos trabalhar 3 pontos de nozinho, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui, agora, ó, eu tô em tom de verde, né, de azul. Vamos fazer assim. Vamos trabalhar agora num tomzinho de laranja. Vou trabalhar num tom de laranja. Eu gosto de fazer as amostrinhas assim, com os tonzinhos de cor laranja, vermelho e vamos fazer umas cores quentes aqui. Vamos fazer umas cores quentes. Que cor vamos fazer aqui, essa nossa amostra? A Laura botou ali. Acho que o mais caro é comprar o casaco de lã batida. É um tecido caro, mas quem sabe não faço alguma adaptação mais barata.
Pode ser também, né? O importante é a gente criar com o que a gente tem. É bem isso aí mesmo. A gente sabendo criar com os recursos que a gente tem, Laurinha, olha, às vezes fica mais bonito que uma peça cara. Você sendo criativa com o que você tem, tá? Isso é muito importante. Da gente até falar aqui na aula, né? Que é bem isso mesmo, gente. A criatividade é aquilo que você faz com os recursos que você tem, com o conhecimento que você adquiriu, né, na sua vida e com as técnicas que você domina. Isso é criatividade, né? Não é nada mais que isso. Porque não precisa de uma coisa fora do comum para ser criativa. Você só precisa saber usar bem os recursos que você tem, né? Para saber colocar no tecido a sua ideia de bordado, tá? Isso que é legal. A gente está prestando atenção. Então, vamos lá, ó, vamos fazer ponto de nozinho? Bora fazer ponto de nozinho. Vou pegar uma agulha mais compridinha. Eu gosto de fazer ponto de nozinho com uma agulha mais compridinha. Bem que essa agulha aqui, ela é bem grossa. E eu não sei se a minha agulha, que eu gosto de usar... Gente, que ela tá, caiu no chão. Hoje eu me organizei toda aqui. Mas a agulha que eu gosto de bordar o ponto de nozinho, ela não tá aqui comigo, a danadinha. Não tem problema, eu vou botar essa aqui, tá? Essa aqui mesmo, essa agulha aqui um pouquinho mais grossa, vamos ver como é que ela vai se comportar. Vamos aos pontos de nozinho, tá, gente? Ponto de nozinho, vamos fazer primeiro nó francês, né? Ó, saio do verso para frente do tecido, tá? Seguro com a mão contrária da agulha e dou 3 voltas. Nó francês, tradicionalmente, são 3 voltinhas, tá? Na agulha. E entro novamente, ó, com a agulha no tecido, tá? Seguro levemente. Não é para puxar e apertar esses nozinhos na agulha. É apenas para segurar com leveza, ó. Seguro com leveza e trago para o verso do tecido a linha. Olha lá. Eu tô segurando aqui ainda, viram? Só vou largar, ó, quando ele estiver bem próximo. Pronto. Esse é o nozinho francês. Olha que legal. Bem bonito, né? Vamos fazer mais um? Isso aqui a gente pode preencher todo o espaço, tá? Mas, como a gente fez aqui, ó. Estão vendo? Por que é importante vocês saberem o nó francês? Porque o ponto pistilo é a mistura do ponto reto com o nó francês, que a gente vai revisar por último, tá? Então, aqui treinando o nó francês, tá? E aqui eu vou fazer o ponto pistilo. Aqui vamos treinar o ponto reto, é bem simples, né? Ia fazer o ponto chuvisco aqui, mas vamos deixar essa amostra assim, ó. Nó francês, aqui, né? Ponto reto, e daí aqui o ponto pistilo, que aí você vai saber que a mistura dos dois é o ponto pistilo, tá bom? Então vamos lá, ó. Mais uma vez, ó. Saio com a agulha aqui do verso para frente do tecido, coloco aqui, ó, 3 vezes na agulha, gente. Como eu falei, nó francês é 1, 2, 3. Não é só 2 nem 1. É 1, 2, 3, para ser o nó francês original, ó. Agora, eu seguro a linha, entro com a agulha lá pro verso do tecido, tá? Puxo, ó. E agora, posso vir apoiando e pronto. O nó francês fica lindo, bem ajustadinho no tecido, tá? Vamos fazer então agora o pontinho reto. Vou usar a mesma cor, tá, gente? Para facilitar a nossa aula não demorar demais, né? Senão o povo não tem paciência. Ó. Ponto reto, saio do tecido aqui do verso para frente e entro. Isso é um ponto reto. Pronto. Sem complexidade, ó. Isso eu posso fazer da forma que eu quiser, para a direção que eu quiser, tá? Se você reduzir o ponto reto, ele vira ponto areia, tá? Ponto areia, ele é um ponto reto reduzido, ó. Nós trabalhamos muito preenchimento com ponto areia também. É bem legal trabalhar ponto areia para preencher, tá, gente? Inclusive, tenho vídeos de degradê com ponto areia, bem bonito também. Adoro degradê, né? Sou louca por degradê. Ó.
Adoro trabalhar um degradê no bordado. Pronto. Se eu diminuir muito o ponto reto, vira ponto areia. Ó, ponto reto. Fechou, né? Agora vamos fazer ponto pistilo? Ó, ponto pistilo. Eu faço ponto reto. Eu determino a direção e o tamanho. Deixa eu só arrumar a nossa câmera aqui para vocês poderem ver bem. Aproximar um pouquinho mais. Aqui, ó. Ó. Eu vou determinar, gente, para onde eu quero esse ponto pistilo. Se eu quero para cá, para cima, para o lado, para baixo. Então, supondo que eu queira aqui, ó, para esse lado, tá? E eu quero ele desse tamanho aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu já vou levar, ó, 1, 2, 3. Eu enrolei, dei as 3 voltas. Depois que eu dou essas 3 voltas, eu deixo elas bem ajustáveis. Estão vendo, ó? Como... Saiu aqui, que eu fui olhar para a câmera. Como eu deixo elas bem ajustáveis, ó. Eu vou ajustar o ponto na altura que eu quero. Eu quero essa altura aqui. Agora eu levo as voltas para lá, bem ajustadinho, ó. Seguro, né? Dou um apoio, tá? Para minha linha, dou um apoio e deixo a agulha pro verso do tecido, tá? Olha lá, ó. Pronto. Tem o ponto pistilo, tá bom? Então, o ponto pistilo é feito dessa forma. Agora, você pode fazer sem bastidor? Sim, ó. Inclusive, tem a aula lá no canal. Eu deixei também vinculado aqui para fazer em sacaria, olha aí, ó. Sem bastidor, tá? Quem quiser fazer ponto pistilo em sacaria sem bastidor, tem a aula na descrição. O jeito de fazer com bastidor e sem bastidor só muda no momento em que você vai apoiar a linha e segurar. Que aí você tem que segurar um pouquinho o nozinho francês. Mas eu explico tudo isso lá no vídeo, na videoaula, tá? Então vamos fazer mais uma vez, ó. Revisando os conteúdos do mês de março. Então já sabe, né? No Arte Paetê, nós temos live de revisão de conteúdo todo mês. 1, 2, 3, ó. Olha aí. Ajusto, quero um menorzinho, vou fazer um pequenininho, ó. Fazer um menos alongado, né? Bem pequenininho. Que deu uma enroscada na linha, mas não tem problema não. Seguro ela, olha aí, ó. Levo. Oi, Helena, tudo bem? Bem-vinda. Pronto, olha aí. Viram que legal? Então, é beleza, você deixa o nó bem ajustável para a altura que você quer bordar, tá bom? Esse é o grande mistério aí do pontinho de ponto pistilo. Em termos de conteúdo, gente, do mês, né, de vídeos, a gente revisou tudo. Vou até olhar, vou até dar uma olhadinha se não faltou nada. Vamos ver, quem é aluno aí sabe, ponto corrente russo. Ah, claro, ponto chuvisco, né, gente? Claro que faltou. Ponto chuvisco. Isso aqui depois eu vou complementar e eu bato foto e boto lá na nossa comunidade, tá? Bato foto e põe na comunidade. Vamos ao ponto chuvisco? Já ia encerrar a aula sem ponto chuvisco? Não mesmo. Ah, o ponto chuvisco não é a mesma coisa que o nó francês? Não é, é diferente, tá? Ponto chuvisco não é nó francês. Vocês vão ver que é bem diferente o movimento do ponto. Ponto chuvisco é um ponto delicado, tá? Delicadíssimo. Então, eu vou fazer com linha mais fininha. Eu vou pegar essa linha aqui, que ela é uma linha matizada, ó. Vai do azul claro para o azul escurinho. Ela já é uma linha mais fina, uma linha torsal. E eu vou trabalhar a minha agulha que eu gosto, não tá aqui, que coisa séria. Você tem agulha de estimação? Ah, gente, eu tenho uma agulha de estimação. Quanto eu menos espero, ela escapa de mim, sabe? É uma coisa séria a minha agulha de estimação. Não sei, ela deve ter caído para algum lugar aqui. Quando eu acabar a live, eu vou achar de tacuja. Ela deve estar aqui no meio do meu material. Oi, Inês, tudo bom? Coisa boa. Bem-vinda, Inês. Vocês têm agulha de estimação, gente, quando trabalham com bordado e com artesanato? Olha, tá louco, viu? Tem que ser uma agulha mais comprida.
Vou acabar trabalhando com a agulha que eu tava, a mesma agulha. Não é o ideal porque ela é mais grossa, mas tudo bem. Vamos lá, vamos com essa agulha aqui, porque eu tenho que mostrar como ancorar essa agulha. Muito, muito legal esse ponto aqui, tá? O ponto chuvisco. Vamos lá. Essa agulha aqui tá fazendo um rombo no tecido, né, gente? Pode ser uma agulha mais fina, tá? Não precisa ser uma agulha tão grossa, não, mas é que a minha agulha fina, eu não consigo achar ela agora. Bora lá, ó. Para fazer o nó, ponto chuvisco, tá, gente? Ó, eu saio com a agulha aqui, do verso para frente do tecido, bem certinho, né? Tá bem presa a linha, tudo certinho, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou ancorar a minha agulha bem próximo da onde eu saí. Olhem lá, ó. Bem próximo, ponto chuvisco. Pode ser em cima, pode ser do lado. Vou colocar aqui um pouquinho aqui acima, ó, tá? Agora eu vou simplesmente ancorar essa agulha assim, ó. Vou passar aqui, mais uma vez e mais uma vez. Estão vendo? Eu prendi a minha agulha, uma pequena parte dela, uma menor parte dela, e uma maior parte eu deixo aqui para cima, tá bom? Agora eu vou retirar. Olha como é diferente do ponto pistilo, do ponto de nó francês. É bem diferente de fazer, ó. Tirei a linha, tá? Agora eu vou fazer um gancho com o meu dedo indicador, que é a mão contrária, né? Que eu seguro a agulha, que eu bordo, tá? Aí você pode fazer com a outra mão, né? Dependendo da mão que você tem a mão dominante. Faço um ganchinho, passo a linha por esse ganchinho. Agora o que eu vou fazer, ó? Eu vou virar o meu dedo e esticar ele, olha aí, ó, o movimento que eu faço, ó. Eu viro, estico ele e seguro aqui, ó, na ponta da agulha. Então, a minha linha cruzada, olha aí, ó, ela vai lá para a base, tá? Da agulha do tecido. Eu vou fazer 5 vezes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Isso me lembra muito tricô, tá? Quando a gente coloca a linha na agulha de tricô, quem faz tricô aí? Lembra muito o princípio do tricô, tá? E vamos voltar com a linha lá para o olho da agulha, olha lá que legal, ó, tá? E agora? Agora a gente vai concluir o ponto chuvisco. De que forma? Bom, os nozinhos já estão lá na base, né? Bem ajustadinhos. Agora eu vou voltar, vou dar uma marcha ré aqui, ó. Vou dar uma ré com a minha agulha, olha que legal. E vou deixar ela só no ponto, né? No primeiro ponto que eu fiz lá. E vou descer essa agulha para o verso do tecido. Olha que legal. Esse aqui é o ponto chuvisco. Olha lá. Uma gotinha de chuva, né, gente? É uma gotinha de chuva no tecido, tá? Vou fazer mais uma vezinha. Para quem chegou agora, poder acompanhar. Ó. Mais uma vez. Bem tranquilo, né? Vou ancorar a minha agulha bem próximo da onde eu saí, tá? Não é no mesmo lugar, é bem próximo, tá bom? Saio com a agulha, entro, saio novamente. Para quem tá chegando na live, é revisão do conteúdo de mês de março, tá? Ó, tirei aqui do olho da agulha a minha linha, depois que eu ancorei a agulha. E agora? Agora o gancho, viro o meu dedo e, ó, levo lá para base. Olha só que legal, que bacana. 3, 4, 5. Legal, né? Agora, volto com a linha para o olho da agulha. O olho da agulha é o furinho por onde nós passamos a linha, né? Só que agora a linha se espanejou toda aqui na ponta, eu vou ter que cortar ela, né? Ai, ai. É isso aí. Ao vivo, né, gente? É essa a dificuldade. Ó, já vai a linha... Pronto, passou. Ó, viram ali? Beleza, né? Agora, o que eu faço? Eu dou uma resinha com a minha agulha, ó. Deixo ela bem aqui no ponto, no primeiro ponto, e trago para
o verso do tecido. E tenho as minhas gotinhas de chuva ali no tecido. Estão vendo, gente, o visual do ponto, desse ponto, como ele é diferente do ponto de nó francês? Ó, é um visual muito diferente. Então, ponto chuvisco tem um jeito de fazer, ponto de nó francês tem outro, ponto chinês é outro. Então, assim, ponto colonial é outro, de nó colonial, nó chinês. Então, cada nozinho tem um nome diferente. Por quê? Porque tem um jeito diferente de fazer também, tá? A Inês, ó, a Inês respondeu que tem agulha de estimação, a Maria Alice também. Então, a gente é da turma, né, da agulha de estimação, e elas fogem da gente, né, meninas? Quando a gente quer, elas estão em qualquer outro lugar, menos perto da gente, né? Ai, ai. E agora na live aqui me atrapalho toda quando é assim. Então agora, conforme prometido, vamos encerrar essa live fazendo um cactus. O que eu vou usar aqui de pontinho para fazer esse cactus? Olha, vou me desafiar aqui, hein? Tá? Vou trabalhar. Ai, gente, tem uma outra coisa que faltou aqui, ó. Fazer o contorno com um nozinho francês. Ah, isso aqui é importante eu passar para vocês também, eu revisar. O contorno de nozinho francês. Será que fica muito... Ah, eu vou fazer, porque é importante. Eu não vou deixar de fazer, não. Vamos fazer? Quem quer fazer o contorno com nó francês? Quem quer ir? Vamos votar para quem está aí no... Quem está no chat, faz a votação aí, ó. Quem quer bordar direto cactus e quem quer bordar o contorno com nó francês? Vamos ver o que o pessoal coloca aí no chat. Quero ver. Quem está participando do chat, participando da aula. E quer ir direto para o cactus, para o bordado do cactus, que eu vou usar vários pontos aqui para criar um cactus. Ou a gente faz o contorno nó francês. Eu posso trazer o contorno de nó francês em outra aula também. Tá? Eu vou deixar aí, vamos ver se o pessoal está respondendo aqui no chat ainda. O pessoal saiu da aula, nem avisou, né? Ai, 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 que coisa séria. Vamos ver, às vezes demora um pouquinho por causa da internet. Bom, vou só dar uma pincelada aqui então, tá? No nó francês, gente, para vocês poderem entender. Contorno de nó francês, acho legal, mas quero ver o que as outras pessoas acham. A Laura colocou que é o contorno nó francês. Vou dar uma pincelada aqui só no contorno de nó francês, tá? Para vocês entenderem como faz, pegar a manha, tá bom? Aí depois vocês completam uma linha inteira. É só para eu mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui nessa linha, mas eu não vou fazer a linha toda não, tá? Para a live não ficar tão comprida, né, gente? Não adianta, o povo não tem paciência. Mas a gente só aprende as coisas de verdade na internet, gente, com vídeos e lives e conteúdos mais consistentes, tá? Conteúdo rápido é muito bom para a gente observar, para a gente conhecer, para a gente ter um primeiro contato. Agora, para aprender mesmo, é como qualquer outro aprendizado, você precisa se aprofundar, tá? Vamos lá, ó. Para Laurinha, contorno de nó francês, tá? Vou fazer um nó francês, meu primeiro nó francês, 3 voltinhas, né? Ó. Agora eu vou seguir a minha linha com contorno. Ih, essa agulha é muito grossa. Peguei uma agulha grossa. Minha mão tá escorregando. Tem que trocar a agulha, gente. Deixa eu trocar a agulha. Vou trocar pela outra aqui, que eu tava trabalhando o nozinho, o ponto chuvisco. Não, aquela agulha ali não dá. Ela tem o olho da agulha mais larguinho, fica trancando nesse tecido. Eu tô trabalhando com tecido de algodão cru, para quem não sabe. Algodão cru mais fino, tá? Não é a lona, não. É o tecido mais fino mesmo de algodão cru. Esse tecido que eu estou usando na live hoje.
Ó, fiz um pontinho de nó francês aqui. Agora, para fazer o próximo, o que que eu posso fazer? Eu posso sair aqui, ó, próximo desse ponto aqui, se eu quiser fazer bem juntinho, próximo dele, tá? Para fazer contornos com nó francês, ó. Aí você vem fazendo o movimento do nó francês. Pronto. Gente, trancou de novo. Ó, e fico bem próximo, estão vendo? Ó, bem próximo um do outro. Minha mão tá suando, é por isso. Calor. Faço o movimento do nó francês e venho bem próximo de onde eu saí. Ó. Então, o que que vai determinar esse contornozinho aqui do nó francês? É a distância que você faz um nó francês de outro, tá? Olha lá, ó. Ó. Estão vendo? Fica uma linha de nozinho. Fica bem legal. Toalha, esse ponto, vai ter o mesmo efeito? O nó francês? Vai. O que muda no efeito do nó francês é o seguinte, eu vou pegar para vocês até um trabalho que eu tenho aqui, que é muito lindo, eu amo ele. Olha isso aqui, gente. Esse trabalho aqui, já que a Laura falou do efeito do nó francês, né? Isso é bem legal da gente ver, ó. Aqui como é arte paetê, por que que o canal é arte paetê, né? Porque a pessoa adora botar um brilho no meio do bordado. Por causa disso. Mas no contorno, da mesma forma. Tá, Laurinha? Olha só esse contorno aqui, ó. Até esse aqui eu acho que é nó colonial, tá? Mas você pode substituir o nó colonial por nó francês. Essa aula aqui tá na playlist Ponto de Nozinho, eu acho. Mas ela não tá na descrição, mas depois eu coloco para vocês, tá? A playlist Ponto de Nozinho, ó. O que que eu fiz aqui? Eu misturei duas linhas de cores diferentes, Laurinha, tá? Então, assim, o efeito do nó francês vai depender muito do material que você usa e da quantidade de linhas que você põe na agulha. Por exemplo, olha só, eu também fiz uma livezinha rápida, o do contorno, desse contorno aqui, tá na playlist de lives do mês de março, tá? Na playlist lives de mês de março. O que que eu fiz aqui, ó? Aqui eu comecei com 6 fios de meada, 5, 4, 3, 2, 1. Olha só. Então, você vai reduzindo o fio, o que que vai acontecendo? O nó francês vai ficando bem delicadinho, né? Ah, e agora eu quero um efeito diferente, eu quero misturar duas cores. Bom, aí você mistura duas cores, acontece esse efeito aqui, ó. O nó fica colorido, tá? Quero trabalhar um preenchimento com nó francês, deixando um espaço para depois colocar a miçanguinha. Olha que coisa maravilhosa, ó. Isso aqui esse é nó colonial, né? Mas poderia ser nó francês, tá? Nó francês com miçangas. Isso aqui eu chamo... como é que eu dei o nome para esse bordado? Para essa técnica? Bordado de nó... Olha, se vocês forem na playlist Pontos de Nozinho, ou se for na playlist Feitos para Brilhar, essa playlist, Feito para Brilhar, tem os vídeos de brilho do canal, tá? Que tem lantejoula, paetê. Inclusive, quem tiver interesse, eu já falei para Maria Alice, que ela é uma aluna aqui do canal que quer comprar o curso. O meu curso está em promoção de Páscoa, tá? É um curso de costura à mão, para quem quer aprender a costurar lantejoulas e paetês, tanto em peça plana como em peça tridimensional. O que que é isso? Bom, você pode bordar desde uma alpargata até uma toalha, como no caso, assim, tem pessoas que querem colocar lantejoula em toalha, tá? É um curso que cobre tudo isso. É um curso básico, mas assim, ó, para quem quer realmente começar sabendo sobre material, sobre tudo, gente. Eu conto tudo para você começar com segurança a dar os primeiros passos no bordado de lantejoula e paetê, tá? Então o link vai ficar fixado no primeiro comentário depois que a live subir para o canal, tá bom? Só para lembrar vocês. Laura, eu respondi a sua pergunta?
do efeito do nó francês? Eu acho que eu respondi, né? Maria Alice, o contorno, você que chegou a ver, Maria Alice, vou fazer mais um pouquinho, ó. Para contornar com nó francês, você faz o primeiro nozinho francês e aí você vem na linha do desenho, bordando o nó francês bem próximo um do outro, tá vendo, ó? Bem próximo um do outro. Gente, quem passar pela live, deixa like, né? Olha, já é quase 11 da noite, eu tô aqui dando aula, hein? Ó, tô aqui dando aula. Ó, vamos lá. Muito bom. Entendeu, Maria? Entendeu como? Ó, e você traz o nozinho francês. Ixi, esse aqui vai ficar frouxo. Não, deu. Ó, traz um próximo do outro. Conseguiu entender, Maria? Você traz um bem próximo do outro. E aí você segue a linha do seu desenho. E nisso você pode, seguindo a linha do desenho, você pode desenhar qualquer, você pode fazer qualquer contorno, tá? Ó, aqui no bordado dos ovos de Páscoa, que a gente está fazendo agora em abril, no canal, eu trabalhei um detalhezinho de nó francês aqui. O próximo que eu vou fazer vai ser esse aqui, tá? Daí esse aqui eu quero fazer ao vivo também. Tô planejando que eu acho que vai ser nessa sexta-feira, tá bom? Vou deixar lá na aba comunidade avisar vocês sobre essa live aqui desse ovinho. E tem mais coisas ainda sobre ovo de Páscoa que eu vou ensinar para vocês. Ensinar inclusive a desenhar uma oval, tá? Para vocês fazerem de qualquer tamanho. Entendeu, Maria? Coisa boa. Beleza. Então vamos passar para o cactus para a gente encerrar a nossa aula, que é o nosso exercício criativo agora nessa amostrinha aqui, ó. Vai ser bordar, inventar um cactus, tá? Eu vou usar esse ponto aqui, que é o ponto corrente russo, uma variante do ponto corrente, tá? Vou fazer aqui nesse canto aqui, ó, um cactus. Só que eu vou ter que fazer ele diferentão, né? Vamos fazer um cactus diferentão. Quero ver. Será que a gente coloca brilho nesse cactus? Querem cactus brilhoso? Vocês querem um cactus... Deixa eu arrematar aqui, ó. Meninas, botem aí no chat, meninas e meninos que estão aí no chat. Cactus brilhosos ou não? Inventando moda, né, gente? Eu não quero trabalhar a criatividade em vocês, então eu tenho que inspirar vocês a pensar fora da caixinha, né? Porque ser criativo é ter conhecimento, é ter domínio da técnica, mas é também saber pensar, né, fora da caixinha, diferente do que todos estão aí fazendo e pensando. É por isso que o trabalho fica original, fica criativo, né, gente? Porque a gente precisa botar a nossa marca, né, o nosso jeito de fazer as coisas. Isso é muito legal. E aí, com brilho ou sem brilho? Quero ver. O que que eles vão colocar brilho, quer ver? Vamos fazer um cactus carnavalesco ou um cactus, como é que eu vou dizer agora? Mais rústico. Um cactus desértico. Tô inventando coisa aqui hoje. Ai, ai, vamos lá. Vou pegar um verde. Vamos pegar um verde. Um tom de verde. Vamos pegar esse aqui. E vou trabalhar com outro tom de verde, que eu quero um mais intermediário e um outro um pouco mais forte. Vamos ver, vou fazer aqui uma misturinha. Deixa eu ver aqui se tem outro tom de verde mais forte. Eu acho que eu tenho um aqui, porque aqui eu tenho pouca linha. Tô procurando aqui, vão colocando lá no chat o que vocês querem. Ah, aqui, ó, esses dois aqui. Legal. Ó, eu vou fazer sem brilho, então. Ninguém falou nada. Que quer miçanguinha. Ninguém falou nada. Vou até botar aqui uma lantejoula. Será que eu invento coisa com lantejoula? Não sei, hein? Não, né? Acho que vai destoar da aula hoje.
Vamos ver. Vamos ver, depois qualquer coisa eu vejo. Se tiver, eu acho que eu tenho uma... Ah, eu tenho. Ah, era isso que eu queria. Uhum. Eu queria um canutilhozinho verde, esse aqui assim, ó. Se eu fosse fazer um cactus com brilho, eu trabalharia o cactus com os canutilhozinhos verdes, tá? Vai ficar muito fofinho, eu acho. Com ponto corrente russo. Vamos ver, né? Vamos ver. Olha, daqui a pouco já tá na hora da gente dormir, né? Ai, a pessoa já com quase 50 anos, né? Que coisa séria, querendo dormir. Não, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a base dele no tom intermediário, isso aqui. Vou trabalhar com 3 tons de verde nesse cactus. Vamos fazer um cactus bem legal. Ó, essa agulha tá terrível, que eu tô suando minha mão com ela. Mas vamos ver. Vou trabalhar com todos os fios da meada, 6 fios de meada. Dar um nó aqui. Será que vai dar certo, gente, essa loucura que a gente vai fazer aqui? Vamos ver. Ó, eu vou fazer um bem grandão, né? Porque eu quero fazer a estrutura de um cactus. Vamos ver se vai dar certo. Vou fazer um. Eu tô fazendo, gente. Que ponto que eu tô fazendo? Esse ponto aqui, ó. Só que eu já vou imaginar um cactus. Vamos ver. Ah, mas eu quero ele mais larguinho. Eu não quero ele tão compridão. Quero ele mais larguinho. Que ele fique mais larguinho assim, ó. Eu quero ele com essa estrutura aqui, né? Tá bom? Vamos ver. Jogo aqui pra cá. Ó. Eu acho que eu vou ter que adaptar pro visual que eu quero. Eu vou ter que adaptar, vou ter que deixar ele mais frouxo, porque eu quero ele mais alargado. Não quero ele tão... Eu vou deixar ele mais frouxinho. Mas o movimento do ponto que eu tô usando é o ponto corrente russo. Ó. Só que eu deixei ele um pouquinho mais frouxinho, que eu quero ele mais gorduchinho aqui. Pra dar essa impressão que é a estrutura de um cactus mesmo, ó. A pessoa tá inventando coisa aqui, né? Saudade aqui da Drica, das minhas alunas aqui que hoje não estão. Elas não estavam prontas hoje para aula, né? Mas depois elas assistem, viu? Se elas assistirem depois, um beijo para Drica, para Meire, para todas ali as alunas, a Marluce, a Rosângela Viana, alunas que estão sempre aí participando do canal. Um beijo enorme para vocês, viu? Sentindo falta de vocês aqui hoje. Ó. Ficou, né? Mas a gente pode aproveitar, ó. Como eu tô fazendo um bordado criativo, né? O que que eu posso fazer? Eu posso também fazer um pequeno pesponto, ó. Eu posso trabalhar já um pequeno pesponto como se fosse o quê? Aqueles pontinhos de espetinho do cactus, ó. Para prender essa linha que tá solta aonde eu quero. Então eu já posso, olha a ideia legal que eu tive agora aqui, ó. Eu já posso vir, ó, e prender, olha aí, ó. Vendo que legal como a cabeça da gente funciona, né? Cabeça da gente funciona. Olha que legal. Aí eu já faço como se fosse aqueles espetinhos, né? Como é que é o nome daquilo? É um espeto mesmo, né? Não sei. Do cactus, ó. Já deixo uns pontinhos aqui também, tá? Pontinho que a gente chama de ponto areia, mais ou menos o que eu tinha falado para vocês ali, ó. Os pontinhos areias aqui
aqui, para cá, para lá, e eu vou dando forma a esse cactus, né? Como eu quero. Aqui até, gente, eu vou dizer para vocês, tá? O que eu faria? Eu estou fazendo assim uma ideia, estou trabalhando de uma forma mais rápida, mas eu acho que aqui, para fazer esses espetinhos do cactus, eu trabalharia com linha mais fina, tá? Eu faria o contorno com 6 fios de meada e os pontinhos, esses espetinhos do cactus, eu faria com 4, 3 fios de meada, para ficar assim com esse aspecto desse espeto mesmo, né? Ficar mais assim delicadinho. Olha lá, eu vou dar o formato nesse aqui do outro lado, tá? Então eu quero deixar ele mais largão assim, ó. Olha que legal. Ah, vai ficar bem legal esse bordado, viu? O que estão achando, gente? Deixa o like, hein? Quem tá achando que tá legal, que tá gostando. Deixa o like aí, pessoal. Tô inspirando você, ó. Coloca aí. Tá inspiradora essa aula, ó. Essa revisão do mês de março. Já estamos fazendo um trabalhinho criativo aqui. Bem legal. Ó. Vou prender aqui um pouquinho só, tá? Quero ver quem é que quer que eu coloque brilho aqui, hein? Ninguém falou nada. Aí, ó. Vamos dar o formato para ele, então. Vamos vir com a linha. Tô dando o formato. Olha que legal. À medida que eu dou o formato para esse cactus, né? Eu já vou também colocando a decoração, dando realmente essa impressão de ser um cactus mesmo, né? Olha que legal. Adorei essa ideia. Eu amei, eu amei. A gente tem que amar, né? A gente tem que amar nosso trabalho. A gente tem que amar aquilo que a gente faz, que a gente cria. Muito bom. Muito legal. Vou deixar assim, ó, tá? Agora, sabe o que eu vou fazer? Pra gente não perder o ritmo aqui? Eu vou... Eita, olha como ficou atrás. É isso que eu digo. Atrás, gente, você cobre, tá? Relaxa, tá bom? Bordado não é para se estressar, não. Pelo amor de Deus, não é para arranjar uma preocupação a mais, tá? Não se preocupe muito, não. Principalmente se você for iniciante, tá bom? Se alguém disser que atrás do seu bordado tá feio, aí você diz, e daí? Né? E daí? Oi, Marta, tudo bom? Tudo bem, Marta? Bem-vinda. Tá gostando da live, Marta? Coloca aí. Coloca aí para nós no chat. Obrigada, viu, pela sua participação e todos que estão aqui no chat participando. Tô amando estar aqui com vocês. E ali a minha Laurinha, né? Já deu para ver pelo sobrenome, né? A minha menininha tá ali, ó, mais velha, também participando. Como é que tá o clima aí na cidade? Podia colocar alguns brilhos, pronto. Agora danou-se, agora danou-se. Agora eu vou ter que colocar brilho aqui no cactus. Vamos colocar. Ó, reduzir a linha pela metade. Vamos ver o visual? Olha como já vai mudar. Olha só. Vocês perceberam? Perceberam a diferença que dá? Você reduzir. Por isso que o fio de meada é legal, porque você pode trabalhar esse efeito visual, né? De reduzir a quantidade de fios e de aumentar a quantidade de fios. Isso, viu, Laura, que você perguntou, ó, faz muita diferença no resultado final do trabalho. Então, assim, eu vou até passar uma aqui para o outro lado para vocês verem. Ó, não sei se vocês conseguem perceber que ficou muito mais delicado. Eu vou dizer para vocês, tá? Faria até com dois fiozinhos só, tá? Aqui eu tô fazendo com 3, ó. Mas eu faria com 2. Olha que legal o efeito visual. Oi, Emily! Tudo bom, Emily? Ah, Emily tem canal, né, Emily? Você não tem um canal também no YouTube? De artesanato? Eu acho que eu vi o seu trabalho, é muito lindo. Um beijo, viu?
Obrigada por estar aqui. Ó, vamos lá. Beleza, coisa boa. Ó, gente, é um cactus. Que legal! Eu tô amando fazer isso aqui. Tá muito bacana. Tá na hora de dormir e eu aqui bordando cactus. Pessoa, vamos lá. Ó, vou terminar, né, gente? Que amanhã é dia de trabalho, né? Mas vamos terminar. Mas vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar um pouco de brilho para mostrar para a Laurinha. E para vocês todos que estão aí também, né? Que estão participando. Eu não vou finalizar ele todo, talvez, tá? Mas por causa do nosso horário mesmo, né? Eu sei que tem gente que vira no celular à noite, né? Ai, ai, ai. Uma noite de sono é importante, gente. Importantíssimo para nossa saúde, né? Muito importante. Vou contar uma história para vocês, se vocês me permitirem. Mas é bem legal, é incrível, assim. Às vezes, como a gente... as pessoas não têm noção, né, da importância do descanso, né, para o corpo. Depois eu conto para vocês essa história, viu? Eu vou botar um brilho aqui, e daí eu vou conversando. Olha, eu tô indo aqui na minha intuição, tá? Uma coisa legal, ó, é você justamente quando você está trabalhando bordado, a sua arte no tecido, criatividade, deixa fluir a sua intuição, tá? Não barra a tua intuição. Ah, eu tô com medo de botar um ponto aqui. Medo, por quê? Não tem que ter medo, não. A Marta tá dizendo, amo bordar, aprendi 3 anos que eu aprendi. Que legal, que coisa boa, né? E o bordado é uma alegria muito grande na vida da gente, né? Meu Deus, é muito bom. Agora, olha aí, ó, nosso cactus, viu? Inspirado aqui no pontinho corrente russo, fizemos um cactus. Olha que bacana. Agora, gente, como que a gente colocaria um brilhinho, né? Ai, ai, ai. Eu tenho que ver, esses canutilhos são muito grandes, eu tenho que ver os canutilhos menores, ó. Aqui eu tenho os canutilhozinhos verdes, tá? Olha aí, ó. Canutilhozinho verde. Eu vou escolher os menores, porque senão vai ficar muito grosseiro. É isso que eu faria. Eu colocaria uns menores, tá? E mais fininhos. Esse aqui tá muito grosso para esse tamanho de bordado, vou dizer para vocês, tá? Não seria o ideal ainda esses daqui. Que eu não tenho outro menor. Peraí, deixa eu ver se tem aqui os tamanhos mais cortadinhos. Ah, e tem umas bolinhas verdes também. Ah, tem umas bolinhas, tem umas miçanguinhas. Ah, eu acho que eu vou pôr só. O que vocês acham, gente? Eu vou botar só os canutilhos menores, porque o canutilho maior, ele vai ficar muito grosseiro. Até os menores, porque ele é muito largo, tem que ser um canutilho mais fino, né? Pra ficar delicado. Ó. Eu vou botar um outro aqui, tá? Só pra mostrar também pra vocês como que prende o canutilho, né? Que é importante vocês saberem. E aqui no Arte Paetê a gente também trabalha bordado à mão com lantejoulas e paetês, né? Isso é muito legal. E aí a gente tem essa possibilidade de estar trabalhando bordado com brilho. Muito bom. Olha, acho que é isso. Eu não vou mais... eu acho que não vai ficar muito legal não, gente, como eu queria. Mas eu vou mostrar igual para vocês, tá? Depois eu arrumo o efeito visual dele. Deixa eu só catar aqui a bagunça que eu fiz. Eu espalhei aqui um monte de canutilho aqui, vou catar. Catar com um papelãozinho aqui. Eu faço esse aqui, ó, marcador de livro, tá, gente, que eu fiz, ó. Mas eu uso para catar os meus canutilhos. A gente inventa coisa, ora. Não é isso?
Agora, olha só, tem que trabalhar com uma agulha bem fininha. O que que você tem que fazer para prender um canutilho? Você precisa testar se o olho da agulha, que é essa parte aqui de trás, se ela vai ultrapassar o canutilho, ó. Ah, passou, beleza, é a agulha que eu posso usar. Você pode usar uma agulha de costura, como pode usar também a agulha de miçanga, que ela é bem fininha. Eu, inclusive, tenho uma que tá aqui, ó. Ó, a agulha de miçanga é enorme, ó, bem compridona, tá? Então, essa agulha aqui a gente faz aquelas franjas, né, com miçanga, bem legal. Tá, então vamos lá. Eu vou trabalhar com a agulha normal aqui, de miçanguinha. Vou pegar uma linha de costura agora, né? Pegar uma linhazinha de costura, ó, uma linha verdinha. E a gente vai prender esses canutilhos. Importante, pessoal, para prender lantejoulas e paetês, a linha ela tem que ter poliéster ou poliamida, tá? Tem que ser uma linha bem resistente, tá bom? Por quê? Para não arrebentar, porque se arrebentar, vai tudo pro chão, né? Então tem que ser uma linha forte, tá legal? Não pode ser linha fraquinha, não. Eu tenho até uma live que eu fiz ensinando como fazer teste com as linhas e tal. Então, eu vou separar aqui esses canutilhos que eu vou bordar, que são os menores. Vou botar aqui na minha bandejinha. Pronto. E a gente vai trabalhar com eles. Vamos lá. Vamos tentar, né? Vamos tentar decorar isso aqui com brilho, já que o pessoal pediu, ó. Vou colocar aqui. Eu vou colocar bem aleatório, tá? Aí eu vou na minha bandejinha, pode ser uma toalhinha felpuda dobrada também, tá? Para acomodar as pecinhas, ó. Lá no curso eu ensino tudo isso, tá? No meu curso de bordado de lantejoula e paetê. Ué, isso aqui... Ah, olha só o que aconteceu, até foi legal mostrar. Ó, às vezes, um canutilho tem o furo mais fechado, olha aqui, ó. E aí não vai passar. Estão vendo? Então eu tenho que trocar minha agulha pela agulha de miçanga mesmo, que é a agulha finíssima, essa aqui, ó. Parece um fiozinho de cabelo. É bem fininha. Aí por essa aqui a miçanga vai passar. Aqui, ó. Meu Deus, o olho da agulha de miçanga é de matar pra gente botar a linha. E eu quebrei o meu passador de linha, mas nós vamos botar, quer ver? Porque eu vou usar uma técnica antiga, antiguíssima, que a minha avó usava, tá bom? Cera de abelha, ó. Pedra de cera de abelha, você insera bem a pontinha da linha. É uma técnica antiga, tá? Para passar a linha na agulha. E depois você vai vir com a sua agulha e vai, ó. Olha que maravilha, ó. A facilidade que foi agora. Olha aí. Estão vendo? Porque a ponta estava encerada, tá? Então eu não preciso do passador de linha para colocar. Agora vocês vão ver, ó, que eu vou conseguir colocar, ó. E a miçanguinha vai passar, quer ver? Porque agora eu tô usando, ó, passou tranquilo. Eu tô usando agulha de miçanga mesmo, tá? Que é especial para colocar a miçanguinha. Olha aí, gente. O nosso brilhinho no... Ai, meu Deus do céu, esse bordado aqui tá de matar, hein? Tô amando esse bordado aqui, essa nossa criação, hein? Estamos criando junto, né, gente? Olha aí, ó. Pronto. Vocês viram o que eu fiz aqui? Ninguém viu, né? Eu falei e não expliquei nada. Ó, eu vou passar de novo, ó. Eu vim, passei novamente, passei 2 vezes, tá? Ó, olha aí. E volto, ó. Ixi, aqui eu deixei uma agulha com telinha ali atrás, tá enroscando tudo. Pronto. Olha aí, olha, detalhe do brilho, que legal, né? Ai, eu amo. Deixa eu só cortar isso aqui, porque eu cortar esse outro fio que ficou aqui. Eu vou arrematar. Deixa eu só arrematar a linha verde, ó, senão enrosca tudo. Pode falar mal do verso do meu bordado, tô pouco me ligando, tá? Pouco me ligando. Ó, vamos lá. Aqui.
Tô pegando as menores, tá, gente? As mais delicadas e as menores que eu consigo ali. Porque eu tô achando esse canutilho muito grande para o trabalho que nós estamos fazendo. Vocês viram, ó, eu coloquei a linha aqui no tecido, né? Saí da frente do verso. Deixa eu só chegar mais perto aqui, para vocês verem. Ver o foco aqui. Saí do verso para frente do tecido, ó. Trouxe, né, o canutilho até o tecido e voltei para o tecido, tá? Para a direção onde eu quero colocar o canutilho, tá bom? Ó, vamos colocar aqui, ó, atravessando para esse lado aqui. Pronto. Puxei bem. E agora? Agora eu volto lá de novo no primeiro ponto, ó. E passo novamente por dentro do canutilho, 2 vezes, tá? Ó. E volto pro verso do tecido de novo. É isso, tá? Prender ele assim isolado, é isso aí. Vamos colocar um para fora aqui, para fazer um brilhinho aqui. Vamos ver. Vamos ver como vai ficar. E é assim. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou finalizar esse cactus. Para fora fica legal também. Deixo só o brilhinho para fora, boto para Davi Levi. A senhora é muito linda e fofa. Ah, querido, obrigada. Muito obrigada, viu, pelo carinho, Davi. Obrigada, viu? Que amor. Ó, vamos lá. Eu acho que eu não vou pôr o brilhinho fora não, gente. O que vocês acham? Boto fora, aqui também. Não sei. Fica legal também, né? Ou pra cá. Pra cá. Olha só, isso que é legal, ó. Vocês também, na hora que vocês estiverem criando, é isso que eu falei, deixa a intuição fluir, façam testes. Se vocês não gostarem do resultado, desmanchem, tá? Isso é muito importante no processo criativo, tá? Ó, eu acho que eu vou botar pra cá, eu gostei pra cá, ó. Gostei mais pra cá, ó. Aqui que eu gostei. Então é muito importante você amar, aprender a amar, né? Aquilo que você faz. É importante você respeitar, às vezes, a sua intuição. Você vai descobrindo o seu jeito de fazer as coisas e também o seu toque pessoal. Você vai dando o seu toque pessoal. Arte no tecido não é cópia, gente. Não é cópia. Arte no tecido é você colocando o seu DNA, a sua assinatura, a sua personalidade, tá? No tecido. Tchau, Emily, boa noite. Eu também vou dormir. Já tô terminando aqui, viu? Vou dormir também. Tá na hora, né, Emily? É isso aí. Ó. Ah, ia contar a história rapidinho, né? A história que eu falei para vocês. Eu conheci uma pessoa que já adulta, ela só foi saber da importância do dormir quando adulta. Olha só, porque ela teve um colapso. Ela, ela cresceu, ela criança, ela cresceu, tá? Sem saber sobre os benefícios do sono para o corpo. Olha que loucura. Então, desde adolescente, essa pessoa que eu conheci, né? Desde adolescente, sempre trabalhou de dia e de noite, dormia pouquíssimo, só que chegou na fase adulta, colapsou, parou no hospital, assim, quase morreu. E durante os exames e o tratamento, o médico recomendou durma. A pessoa não dormia. Durma. Dorme que teu corpo vai equilibrar. Então, assim, é muito importante a gente ter nosso descanso. Muito importante.
porque senão o organismo colapsa, viu? Então, é isso aí. Eu tenho que dar boa noite mesmo. Ó, eu fiz um ladinho, olha só. O que vocês acharam? Beijinho, Emily. O que vocês acharam, gente? Eu vou dizer para vocês, vou ser sincera, tá? Eu trabalharia canutilhos mais finos e mais delicados, tá? Mas a ideia, o efeito visual é muito bacana, né? É isso aí mesmo. Então vamos combinar assim, ó. Eu vou finalizar esse trabalho, vou colocar foto na nossa comunidade para vocês verem como ficou, tá bom? Vou finalizar também as amostras da revisão da aula e vou virar a câmera aqui, né, para a gente poder pelo menos se despedir, né? Deixa eu virar aqui um pouquinho, ó. Acho que eu consigo virar já aqui no suporte que está. Suporte aqui. Vamos ver se eu me acerto com ele aqui. Chegar mais para trás um pouco, né? Não fica com um carão aqui. Isso aí. Então, gente, quero dizer para vocês, meu muito obrigada. Aqui não aparece todo o chat. Ficou bem legal, né? Deixa eu ver. Tô vendo ali no computador. Tô vendo ali no computador. Ficou bem legal, tá? Quero agradecer a vocês. Meu muito obrigada. Lembrando, quem quiser aprender a bordar com lantejoula e paetê, aprender o bordado à mão mesmo, sem bastidor, bordado de costura lenta, tá? Para trabalhar em tecidos planos e em peças tridimensionais, né? Repetindo, para quem chegou na live agora no finalzinho, quer trabalhar tanto em peças de roupa, toalha, acessório, alpargatas, cintos, bolsas, o curso cobre tudo isso, tá? Você vai sair com uma noção básica excelente para trabalhar com muita criatividade o seu bordado com brilho também, tá? Essa live foi a revisão do mês de março. Nós acabamos trabalhando com brilho, né? O pessoal pediu, que coisa boa. E eu espero ter inspirado vocês, né, nessa live. Apesar de ter sido uma live mais demorada, foi muito bom encontrar vocês, encontrar alguns alunos aqui já do canal e gente nova chegando, né? Coisa boa, tá? Então, uma ótima restinho de semana pra gente, uma noite maravilhosa, de um sono reparador pra gente, né? Que a gente consiga descansar e acordar bem e seguindo firme e forte, né? Que é isso que vale na vida. A gente tem que ter positividade e não é fácil, mas se a gente não tiver, fica pior, né? Então a gente também tem que saber olhar o lado bom. E o bordado é o lado bom da vida, né? Bordado é muito bom, a arte no tecido ainda mais, tá? E novidades é que logo eu vou estar abrindo o clube de membros de novo, tá? Com uma programação nova. Desenho para bordado eu deixo lá no site gratuito para a pessoa salvar e bordar, tá? Então, no nosso site tem a área lá de desenhos, meus desenhos, tem risco de bordado lá. O endereço do site também tá na descrição para quem quiser, tá? Agradeço demais, boa noite, adorei a live, vou descansar agora, dorme bem, filha, e todos vocês durmam muito bem. A próxima live é sexta-feira à noite, tá, gente? Vamos bordar o nosso ovo de Páscoa, tá bom? Quem sabe a Laurinha tem dúvida da toalha, né? Eu já mostro aí várias formas de se bordar na toalha, tá? Tá bom? Gostei muito dessa ideia. Tem um canutilho, boa noite. Obrigada pela aula. Boa noite, Marta. Que bom que gostou. Depois dá uma olhadinha no canal lá. Tem outras ideias também. A Laura quer aprender as toalhas, Laura. Então, bora lá, sexta-feira vamos falar um pouco sobre toalhas, sobre bordado em toalha, bordado de ovo de Páscoa, e vamos falar também sexta-feira um pouquinho sobre brilho, né? Por que não? Né? Colocar aí uns brilhinhos nos nossos ovos de Páscoa, que nem a gente fez aqui com cactos, ficou bem legal, né? Fazer esse misto de bordado com brilho
e de bordado sem o brilho, né? Fica bem legal, tá? Beijo grande, até a próxima. Amanhã, tudo dando certo, tem vídeo. Se o vídeo da aula não sair amanhã, vai sair aí nos próximos dias, até no máximo o final de semana sai. É sempre um vídeo de aula por semana, no mínimo uma live por semana, tá? E aos finais de semana tem a pontoteca de bordado aqui do Arte Paetê, que são os vídeos rápidos para vocês relembrarem os movimentos do ponto. E a live mensal de revisão de conteúdos, que foi essa live de hoje que a gente revisou o conteúdo dos vídeos do mês de março, tá bom? Bastante coisa, né? E tem louça para lavar, e tem roupa, e tem comida para fazer, e tem filho para cuidar, e tem, né? E é isso aí. E vamos seguindo, tá? Um beijo grande, tudo de bom para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.